Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Boa noite, igreja, que a paz seja convosco. Estamos aqui mais uma quarta-feira
para louvar e exaltar o nome do Senhor. Hoje nós estamos finalizando esses 3 elos de mensagem sobre crescimento na graça e no conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana que eu poderia dizer que é a base de toda a igreja. Nós vamos falar sobre o amor e que você não saia daí, mas que você possa adorar o Senhor em nome de Jesus, você possa ouvir essa palavra e crescer na presença do Senhor. Amém? Nesse momento eu gostaria de convidar para fechar seus olhos e pedimos a Deus a direção por esse culto e que o Senhor venha falar conosco e que desde já você possa abrir o seu coração. Amém? Depois dessa oração nós vamos cantar um louvor e enquanto você louva, que você vá compartilhando essa live. Vá clicando aí nessa pipa e compartilhando, porque fazendo isso, você está evangelizando para o reino de Deus, está transmitindo a palavra do Senhor aos teus amigos, familiares, e eles serão abençoados também, assim como você está sendo abençoado essa noite. Feche os teus olhos onde você está, para que possamos apresentar ao Senhor esse culto de adoração. Pai Santo e querido, obrigado, Deus, por estarmos aqui, nesse momento, ó Pai, te adorando, te exaltando, juntamente com os teus filhos, juntamente com essa família maravilhosa, abençoada que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, amar uns aos outros com todas as nossas forças, que possamos amar ao Senhor, ó Pai, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Ó Deus, tudo que fazemos aqui nesse momento, Pai, é para te adorar, para te exaltar, é para ministrar a tua palavra e dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso e não há outro como tu, Deus. Em nome de Jesus, abençoa-nos, fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E você possa adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Fecha teus olhos onde você está. Louve comigo, entrega tudo o teu melhor, Senhor. Meu Pai.
darmos início a essa nossa conversa, lá em Mateus capítulo 22, a partir do verso 37, que diz assim, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus, eu quero ler do início desse texto, do verso 34, diz assim, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós falamos aqui sobre leitura da palavra, sobre oração, sobre fidelidade ao Senhor, fidelidade ao próximo, sobre nossos conceitos morais, nossos conceitos quanto cristãos. E hoje nós queremos falar sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O que eu preciso para crescer? Nós poderíamos dizer que a nossa vida como cristão ela precisa ser embasada nisso. O amor que nós temos a Deus e o amor que nós temos ao próximo. E para falar sobre amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou deixar essa palavra com a senhora Daniele, para ela tratar com vocês sobre esse assunto e que você possa prestar bastante atenção e guardar isso no teu coração, porque isso vai servir para a tua vida como um todo, seja ela cristã ou seja ela secular. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Amém. A gente vai falar sobre amar a Deus. E a primeira pergunta que eu faço é o que significa amar ao Senhor com todo o coração, alma, mente e força. Foi baseado no texto que o pastor acabou de citar, que eu fiz todo o meu contexto do que era amar a Deus. Para você ver, a gente não conversou, né, pastor? É verdade. E ficou tudo interligado. Glória a Deus. Tudo coopera para a obra do Senhor, não é verdade? E o primeiro texto é baseado em Mateus e Deuteronômio, ele fala a mesma passagem. Então veja, Deuteronômio 6, 4 e 5. Versículo 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Veja, nessa passagem, ou a minha pesquisa, quando eu fui pesquisar sobre essa passagem, eu entendi que, em algum contexto de uma história em que eu li, é ainda o costume dos judeus de toda manhã citar essa palavra como uma fidelidade, como um dever deles, né? Citar essa palavra. Eu entendo que, na minha Como se percepção, fosse um lembrete. como se fosse um lembrete. E eu entendo que é exatamente para fixar isso dentro do coração. O que eu vou falar agora sobre amar a Deus polemiza em um contexto num princípio. Por quê? Eu entendo que amar a Deus, na minha mente humana, é impossível. O senhor concorda com isso, pastor? Amar a Deus é impossível, preciso entender Eu fiz a mesma pergunta para Rafa quando eu fui formar esse contexto. E ele falou, não, eu preciso entender o que é que você quer me falar. Eu preciso entender o contexto. E eu vou explicar por que nossa mente humana fala que é impossível amar a Deus. Primeiro, a gente tem que entender que o nosso estado humano impossibilita que nós amemos a Deus em todas as coisas.
por completo. E eu vou te explicar por quê. Porque entenda, nós temos o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo eu entendo. E pode ser que quando eu faço essa pergunta para o Senhor, meu pastor, diga, claro, óbvio que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas sabe, o que dificulta a gente de entender esse contexto é, peraí, será que se a gente deixar de fazer todo o resto dos mandamentos, dos 10 mandamentos, a gente está amando a Deus? Então é possível você amar a Deus na mente humana sobre todas as coisas? Existe uma possibilidade. Agora, assim, a nossa vida humana, ela nos distancia disso, né? Eu não sei se é esse sentido que você está querendo chegar, mas a nossa vida humana, ela nos afasta disso. Por exemplo, a palavra de Deus diz, buscai a Deus, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, buscar a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas, seria o amar a Deus acima de todas as coisas. Só que aí a gente, ainda que sejamos cristãos, a gente deveria ter esse pensamento de que Deus está em primeiro lugar, de que Deus é primeiro em minha vida, mas aí surge uma situação na nossa vida e a gente pensa logo em desistir. Não, mas tem isso, mas tem o filho, mas tem esposa. Vamos constranger agora quem está em casa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual a primeira coisa que nós fazemos no dia? Nós levantamos e aí nós oramos, nós lemos a palavra. Ou a gente já levanta logo corrido para ir trabalhar, fazendo não sei o que, para fazer comida, e não sei o que, a esposa vai sair, e filho, isso, aquilo, e aí a gente tem o dia todo, aquele boom no dia, quando chega no final do dia a gente vai orar, às vezes nem lê a palavra, e já faz aquela oração de 1 minuto, né, porque acho que dizer que é 2 minutos é absurdo ainda, porque a pessoa está morto e cansado, faz aquela oração de 1 minuto e deita. Aí diz, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, eu acho que essa questão, né, de prioridade, né? Você já está falando no meu contexto, porque porque realmente é essa linha de raciocínio. Ama e não dá prioridade, mas eu vou deixar você continuar. Esse pastor tira todo o meu contexto. Mas enfim, realmente essa questão. Veja, não há evidência maior da incapacidade do homem de obedecer à lei e esses mandamentos. Porque nenhum ser humano que tem uma natureza caída, ele pode possivelmente amar a Deus de todo o coração e toda a alma e toda a força 24 horas por dia. E você, pastor, sabe que o contexto da palavra, quando diz amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, é algo que é completo. Não é ame a Deus só metade do dia ou no início do dia. Então, eu entendo que nossa essência humana nos impossibilita. Entende, irmãos? O que eu estou querendo contextualizar? Vocês ainda vão entender. Eu estou falando que a impossibilidade de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas nos impede pela nossa essência humana. Entenda isso. Nossa essência humana nos impossibilita de amar a Deus completamente. Mas eis uma questão. Jesus, na passagem dele, ele lembrava os fariseus da incapacidade de manter a lei de Deus ao tempo todo. E também ele estava tentando levar a ver a completa falência espiritual deles. Tanto que passava o tempo todo uma visão de que precisava de um Salvador. E quem era esse Salvador? Ele mesmo, Jesus. A todo tempo, na passagem de Jesus, ele falava sobre essa impossibilidade, essa incapacidade falida, né? De dizer assim, peraí, meu irmão, você não é melhor do que eles. Tenha calma.
mudar essa circunstância. Então, eu quero que vocês entendam que nós temos a incapacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, mas veio um Salvador em nossas vidas que nos dá caminhos para que a gente faça isso. Entende? Nos dá caminho. Veja, os cristãos também precisam se purificar. De que forma? Se purificar dos pecados. Veja, Marcos 9:24, ele pediu a Deus que o ajudasse a sua incredulidade. Lá em Marcos 9:24, ele falava assim: Deus, me ajude pela minha incredulidade. Sabe por quê, irmãos? Porque ele também pede a Deus que ajude na área de amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, toda a força. Ele entendia essa incapacidade de ser completo diante de Deus, essa fragilidade como humano. Sabe? Entende isso? A gente e eu entendo assim, que o primeiro passo que possamos vivenciar esse amor completamente é se apropriar desse poder. Deus, Jesus, quando ele veio na sua passagem e quando ele subiu e sentou à direita do Senhor, do nosso Deus Pai, ele deixou algo muito especial conosco, que foi o Espírito Santo. Então, essa é um caminho, essa é uma possibilidade que possamos. Então, entendendo esse caminho, como seres naturais, Certo. seres humanos naturais, Certo. é impossível amar a Deus. Mas como seres espirituais, existe uma possibilidade. É isso. Glória a Deus. Amém. Entendi. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual consegue discernir as coisas do Espírito, né? Exatamente. Coisas que o homem natural não consegue. Então, só entrar aí, eu vou tentar não entrar no teu contexto de novo. Mas pegando esse gancho aí, às vezes o homem olha para nós e diz: você é louco, você é crente, fazer isso, fazer aquilo. Não é possível, não existe, ninguém tem essa capacidade. Isso é o homem natural, certo? Uhum. Mas o homem espiritual, ele enxerga as coisas diferentes. Diz: não é possível assim. Exato. Eu vou citar aqui minha vozinha. Minha vozinha, quando me converti, eu tinha 12 anos. E aí nós somos de família católica, nossa avó muito católica. E aí você que está nos ouvindo, independente da sua religião, você sabe o conceito católico quanto a santo, né? E aí minha vozinha sempre disse, quando eu citava aquela passagem de ser de santos como eu sou santo, minha vozinha sempre dizia: ah, mas isso é impossível, mas você quer ser santo, santo só tem um que é Jesus, santo só tem fulano, não sei o que, você quer se comparar. E aí essa questão, essa possibilidade, né? Para eles é impossível, mas a palavra nos ensina que ser santo é ser separado, é viver diferente, é ter uma vida conforme a palavra de Deus. Então, para nós espirituais que enxergamos as coisas por uma janela muito maior, aí você consegue perceber que existe uma possibilidade. Exatamente. E aí é por esse caminho que a gente precisa entrar. Exatamente. Por onde é possível amar a Deus. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Através da nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Nós cristãos, o nosso amor, o nosso carinho por Deus, ele cresce intensivamente com o passar do tempo. Eu entendo que quando a gente se converte logo no início, existem pessoas mais fervorosas do que o primeiro amor, do que o aceitar a Jesus. É algo completo, sabe? Eu entendo que quando eu me converti logo no início, eu entendia que era tudo, como a gente falou no início de toda a campanha, né? Uhum. Que o início da conversão é algo muito extremo, é algo muito... É algo muito latente, algo muito excessivo, né? Intensivo, aliás. Apaixonante. Exatamente. Então é exatamente esse contexto que eu quero que vocês entendam. É ter essa visão do primeiro amor sempre, sabe? É entender que
Deus é o único caminho que nos excede nossa vida, que nos preenche, que nos completa. E para que a gente possa entrar nesse contexto de amar a Deus, eu sempre falo que assim, não tem um caminho melhor do que você sentir a misericórdia dele, do que você ver tudo o que ele faz sobre sua vida, sabe? As pessoas que buscam a Deus, ela tem vontade de ler a palavra, ela tem vontade de orar, ela tem vontade de buscar. E esse é o caminho que possibilita o amar a Deus sobre todas as coisas. É entender quem tem intimidade com Deus, ele entra dentro do contexto de Deus, ele entra dentro da palavra, ele busca, ele entende e vai pelo caminho de amar a Deus sobre todas as coisas. Entende? E eu quero finalizar o amar a Deus sobre todas as coisas, te dizendo que tem uma possibilidade sim. A gente precisa ser seguidores de Jesus, a gente precisa, sabe, olhar para a nossa vida e ver o que é que Deus tem para nos mostrar, sabe? Eu tenho certeza que você aí que está do outro lado tem 1000 motivos para entender que nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas através do nosso testemunho, através do que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Amém. Daniel, eu acho que a gente está querendo trazer aqui para você, igreja, você que está nos ouvindo, o propósito de trazer esse tema hoje foi simplificar a tua vida quanto cristão. Eu quero começar falando sobre isso, simplificar a tua vida como cristão. E aí, no final, eu estarei voltando para esse assunto. Falando sobre amar o próximo como a si mesmo. Né? Esse texto que a gente citou no início, ele é falado em Marcos e em Lucas também. Algumas coisas um pouco diferentes, porém é o mesmo texto, é a mesma pessoa que pergunta, é a mesma explicação que Jesus dá. E aí em Lucas ele é mais completo, porque Jesus finaliza essa fala dele com uma parábola. Né? Em Lucas, ele, quando termina de falar, aí o jovem, o doutor da lei, ele fala o seguinte: mas Senhor, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma parábola que você já conhece, por isso que eu vou contá-la bem em breve. Ele conta a parábola do bom samaritano. E ele diz que um homem estava caminhando na estrada e ele foi assaltado e agrediram ele, e ele ficou a ponto de morrer, largado no meio da estrada, todo machucado. E aí, nesse caminho passou primeiro um sacerdote e depois passou um levita, e ambos passaram de largo. Eles passaram pelo outro lado da rua, eles não chegaram perto. Talvez pensando, né? E se for mentira? E se tiver assaltante escondido? E se não foi isso, se for aquilo? Ou talvez até por não querer chegar perto daquele homem machucado, não ter amor. Mas diz a palavra de Deus que depois do sacerdote do levita, passa um homem chamado, que era de Samaria, que é o samaritano. E quando o samaritano ele passa, ele vê aquele homem largado, machucado, ele trata as feridas do homem, ele cuida daquele homem, põe sobre o jumento, leva até uma hospedaria, paga a hospedaria, o que seria hoje 2 salários mínimos, que daria para aquele homem ficar uns 2 meses ali hospedado, sendo tratado. Ele diz: olha, eu vou e volto, se tiver algum custo a mais, deixe comigo que eu vou pagar aqui essa situação. E aí, a questão o samaritano nem conhecia aquele homem, não é verdade? E aí a pergunta fica: quem é o meu próximo? Por que Jesus traz o samaritano? Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem, eles não se batiam, né? O samaritano não gostava do judeu, o judeu não gostava do samaritano. Porém, ali no meio do caminho existia uma vida, não é verdade? E aí a questão que se coloca é a situação: o que vale mais? Eu continuar com o meu rancor, com o meu ódio, desprezar uma vida e deixá-la morrer?
Será que vale a pena isso? E aí aquele samaritano, ele cuida do homem. Então, quem que é o meu próximo? O teu próximo é até mesmo o teu inimigo. Até mesmo aquela pessoa que está distante, né? Eu tinha um amigo que perturbava comigo, ele trabalhava no banco comigo, e eu ficava sempre dando conselho assim, rapaz, vigie, rapaz, não faça isso. Aí ele dizia, não, pastorzinho. Eu era adolescente, ele dizia, mas o próximo não é aquele que está próximo, então, ele está longe. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. Mas veja bem, o teu próximo, amado, é qualquer pessoa, seja ela inimiga ou não. E aí a palavra do samaritano, o que ela nos traz? O amor ao próximo, ele consegue romper barreiras. E que barreiras são elas? Sejam barreiras raciais, barreiras sociais, barreira financeira, não é? Barreira religiosa. O teu próximo consegue romper esse tipo de barreira. Entende? Então, a vida como cristão, ela precisa ser embasada no amor a Deus e no amor ao próximo. São duas coisas. É por isso que Jesus fala assim, dessas duas coisas, dependem toda a lei e os profetas. Sabe o que ele está falando? Antigo Testamento todo foi para falar disso. E o Novo Testamento fala de quê? Disso. A lei e os profetas. A Bíblia, como um todo, foi escrita para te ensinar a amar a Deus e amar ao próximo. E pastor, isso vai me trazer crescimento? Óbvio. A gente está falando sobre crescendo na graça e no conhecimento. Quando você ama a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, você está crescendo na graça, né? Porque você está movendo, você lembra, nossa primeira palavra no primeiro dia, você está movendo o coração de Deus para que Deus se mova até você. Entende? É você tocar o coração de Deus para Deus se levantar do trono dele e vir ao seu favor, vir lhe atender, porque você está com o coração quebrantado e entregue ao Senhor. Então esse é o amor a Deus, esse é o crescer na graça. E o crescer no conhecimento, o amor ao próximo, ele te traz isso. Porque quando a gente fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, a gente está falando sobre uma coisa também chamada respeito. É ou não é? Amar ao próximo como a si mesmo. Já significa tudo, né? Se eu não quero, para mim, eu não vou querer para o outro. Não é verdade? Se a pessoa é casada, por exemplo, a senhora Daniela é casada, se ela não quer ser traída pelo marido, o que é que ela não faz? Não trai o marido. Se eu não quero que alguém bata no meu filho, eu também não bato no filho de ninguém. Não é isso? Se eu não quero que me desrespeite, eu não quero desrespeitar ninguém. Se eu estiver no trânsito e eu não quero que me cortem assim no trânsito, que me tranquem, eu também não vou trancar ninguém. Não vou estar jogando meu carro para cima de ninguém. Então, isso é respeito, isso é amor ao próximo. Tá? E aí a gente vai pensando sobre crescimento, a gente vai trazer isso para a nossa vida profissional também. Ou seja, respeite o seu chefe. Ame o seu chefe. Seja submisso a ele. Desde que ele não mande você fazer algo que é contrário à palavra de Deus, seja submisso a ele. Porque se você faz isso, a tendência é você crescer. Aquele que não cumpre com o que a empresa quer, não cumpre com as suas atividades, o chefe ele vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, eu não quero essa pessoa na minha equipe. Eu não quero essa pessoa com um cargo de liderança. Porque ela não sabe nem ser liderada ou como é que vai liderar. Como é que vai cuidar dos outros se não sabe ser cuidado. Entende? Então, isso é amar ao próximo como a si mesmo. Sou suspeito a falar, porque eu sou pastor, né? Mas ame seu pastor. Seja submisso. Porque eu vou te dizer uma coisa agora, falando do lado de cá.
Camarada olhar para uma pessoa que é insubmissa, que o pastor diz, pai, vamos fazer assim. Ah, não vou não, isso está errado, isso não sei o quê, e desse jeito não vai dar certo. E uma pessoa que sempre é do contra. Tem gente que não tem nem argumento. Ah, eu não concordo. Por que você não concorda? Por que eu não concordo? Porque eu não quero concordar. Porque eu não quero Vou concordar. dizer isso, né? É, do contra. Então, assim, a pessoa é do contra. Por que eu vou entregar uma parte da minha igreja, uma parte do meu povo nas mãos de uma pessoa dessa? Vou colocar uma pessoa dessa como líder. Então, é alguém que ao invés de ajudar a crescer a obra de Deus, ela vai criar um motim. Ela vai diminuir. Ela vai afastar. A palavra de Deus diz, aquele que não ajunta, espalha, né? Então, o amor ao próximo, ele vem disso, né? Uma das coisas que os nossos pais sempre diziam, eu acho que essa corda quebrava mais para a mulher do que para o homem, né? A mulher respondesse, a mãe dizia, quando você tiver um filho, já ouviu isso? Várias vezes. Quando você tiver um filho, você vai saber o que é ser mãe, você vai saber o que é ser pai, né? Porque quando a gente é molecão, adolescente, né, que alguns até dizem que é aborrecência, né? A gente quer bater o pé e acha que o pai está errado e quer sair, quer curtir, não escuta o pai. E às vezes o pai chora calado, às vezes o pai e a mãe sofrem com isso. Mas por quê? Porque ele não tem um filho. Tenha, filho de Deus. Eu tenho 2. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho 2. Tem hora que o juiz esquenta um pouco. Porque é complicado. Quando a gente é filho, a gente não quer respeitar. Agora, depois que você se torna pai, que você vê o que é não ser respeitado, que você vê o que é você lutar, fazer de tudo para aquele filho ter as coisas, ele destruir. Quando você vê o que é você trabalhar tanto e amar tanto aquele filho, e o seu filho não ser recíproco, aí é que o bicho pega. Aí você faz, sabe por quê? Poxa, eu deveria ter escutado minha mãe, deveria ter escutado meu pai, deveria ter respeitado. Não é? Às vezes a gente só tem um se situa quando acontece isso. Eu estava conversando com um amigo antes de vir para cá, sobre um amigo da empresa, né? Sobre essa situação do coronavírus e como o povo está ainda até hoje tão negligente. O povo tudo na rua, à toa, sem necessidade. E eu vi uma mensagem que dizia o seguinte: as pessoas só vão se tocar quando esses números que são apresentados deixarem de ser números e se tornarem nomes. Quando for com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho. Aí a pessoa se toca na gravidade da situação, né? Por que a gente é brasileiro, a gente só quer se tocar depois que acontece? Entende como Deus nos resguarda? Deus diz, ame o próximo, né? Aquele ditado que os mais velhos diziam, 2 não brigam se um não quer. É verdade, quem disse isso foi Jesus, ó. Ame o próximo como você mesmo, porque se você não quer ser desrespeitado, então respeite. Não é isso? Se você não quer brigar, então não brigue, fique na sua. Na boca. Vai pro teu cantinho. Vai pro joelho. Vai orar. Tá, irmãos? Então, o que eu quero trazer aqui para você? Mateus capítulo 5, verso 23. Mateus 5, 23. Entenda, o crescimento ele começa desde pequeno. A gente crescer, a gente precisa ir pequenininho mesmo. As tuas pequenas atitudes te transformam em um ser humano melhor e alguém com a capacidade de alcançar níveis mais altos. Você só vai alcançar um nível mais alto quando você passar daquele nível. Quando você vencer aquele nível. Tá? Então as tuas lutas diárias, elas são aprendizados para que você possa crescer, para que você possa vencer. Mateus 5, verso 23 diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali,
diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Por que eu trago esse texto? Para você entender como está ligado o amar a Deus ao amar ao próximo. Porque às vezes a gente quer ser tão santo, né? Isso é, olha como isso é verdade, né? A gente às vezes quer ser tão santo de dizer que ama a Deus, mas não quer amar o próximo. Eu estava vendo um post hoje, eu acho que até postei nos meus estados, e falava assim: quando uma pessoa te ofende com uma atitude ou com uma palavra, isso mostra a você quão descontrolado você está. Eu achei isso interessante, eu achei muito interessante, porque realmente, se a gente está dentro de um contexto, na palavra, orando e fazendo toda a vontade do Senhor, e por causa de uma circunstância a gente perde todo o controle, eu falo isso por mim, porque nós buscamos diariamente, somos cristãos, e somos atacados por isso. Eu estava falando para Rafael, eu passei 2 anos em um trabalho em que eu era questionada todos os dias a minha fé. Você não é cristão, por que você faz isso? Você não é cristão, por que você fala isso? Então, eu quero que vocês entendam que a gente vai ser atacado o tempo todo. E se a gente não tiver um controle de deixar passar algumas coisas, contornar, né? É o que eu estava estudando hoje, o curso de Tiago Brunet, né? Ele falava assim: tem pessoas que é contornáveis. Aquelas pessoas contornáveis é aquelas pessoas indiretas na sua vida, aquelas pessoas que não fazem parte do seu contexto. Que você pode, em algum momento, passar por cima de uma palavra, de uma ofensa. Mesmo que machuque. De passar, mesmo que machuque, mesmo que fale, você passa por cima, contorna, evita, né? E a gente muitas vezes não tem feito isso como cristão. E somos atacados por isso. Sim. Cadê o amor ao próximo? Você não lê tanta palavra, você não jejua. E eu vou lhe dizer mais, que é da própria família que vem esse ataque. É da própria família, pessoas que não seguem o mesmo segmento religioso que você, a mesma fé, o mesmo contexto, têm feito esse julgamento. Eu vivo isso. E realmente reconheço muitas vezes o meu erro. Rapaz, realmente deveria passar por cima, contornar. Então a gente precisa se aperfeiçoar para a gente mudar. Até porque o mundo pede a gente perfeição, né? O mundo pede a gente perfeição. Embora não sejam cristãos, mas acham que ser cristão é ser super poderoso, né? Ser o super-homem, ser a super-mulher que nunca vai falhar. E aí eles até sabem o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, né? Até sabem. E além de saber, ainda exageram. E ainda usa a palavra do Senhor, viu? O Senhor diz que isso e aquilo. Nem faz nada disso. Mas quer te julgar. Não faz nada a ver. Mas quer te julgar. Mas aí o amor ao próximo, ele envolve uma coisinha chamada perdão. Né? Perdão. Às vezes o contornar ajuda, mas quando ele vem principalmente direto da família, aquilo nos machuca de uma forma que às vezes a gente deixa de servir ao Senhor com qualidade, porque tem alguma amargura dentro da gente. Até tomar uma ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Depois tome a ceia. Examinar-se, gente, conta com perdão. Se você tem algo a perdoar, perdoa. Às vezes, essa discórdia, ela é por alguém da família, mas que não é tão família assim, né? É um primo, não é aquela família direta, mas é um primo, é um tio, é um cunhado, cunhada, e a gente às vezes fica sentindo por aquilo e não perdoa, e a família não se junta mais, não dá certo. Gente, o coração precisa se libertar disso, tá? Porque a própria palavra diz aí: vai me adorar, vai me servir, perdoe, Suporte uns aos outros. suportai-vos uns aos outros.
amai uns aos outros, cuidem um do outro. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, o perdão, ele envolve isso. Tá? Entenda isso. Entenda. Amar ao próximo te leva a uma vida de perdão. E aí, ainda usando outro texto que está lá em 1 João, capítulo 4. E agora você vai prestar muita atenção nessa palavra mesmo. 1 João 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entende? Se você não tem amor, você não conhece a Deus. Traduzindo, a Bíblia está chamando de mentiroso. Mentiroso. Dizer que ama a Deus sem amar, sem demonstrar esse amor, você não conhece a Deus. Verso 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus nele. Se você não ama, primeira coisa, você não tem Deus. Olha só, como João é direto, né? Se você não ama, você não tem Deus. E Deus não permanece em você. Deus é amor. Nós não somos amor, mas nós podemos amar. E porque nós não somos amor, a gente falha. E se a gente falha, para que a gente mantenha esse amor, a gente precisa perdoar, liberar perdão e pedir perdão. Não é verdade? E se nós falhamos, porque nós não somos amor, a gente reconhece o nosso erro e pede perdão. E isso é muito importante para o teu crescimento espiritual e teu crescimento na tua vida secular, profissional, familiar. Para a tua família ser uma bênção. Para fechar, verso 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E aí, meu amado irmão, eu quero aproveitar esse momento para te falar: cuide dos teus irmãos, sejam eles de sangue ou da fé. Né? Graças a Deus na nossa igreja não tem isso, né? Não na tem. Quadrangular Fernando Collor não tem A isso. nossa não tem. Glória a Deus. Mas não fale da vida do seu irmão, não. Respeite, ame. Olha, sabe o que é que você pode fazer para ajudar seu irmão? Se você acha que ele está fazendo algo errado, chegue perto dele e diga: irmão, por que não ajusta isso? Veja essa situação sua. Agora não saia falando para os outros sobre ele, não. Mas ame seu irmão, procure ajudar e não afastar. Não fique olhando para ele dos pés à cabeça e julgando a roupa que o irmão vai, com quem ele tem andado. Não fique julgando isso, tá? Porque você não é Deus para julgar. Então respeite e ame o seu irmão, para que você possa crescer na tua vida com Deus, para que você possa crescer com a tua família, com os teus filhos, no teu trabalho, em todas as áreas. Amém? Entenda isso, irmão, tá? Para fechar, eu quero voltar para aquele texto do início, Mateus 22, verso 23, ou verso 34, que diz assim, vamos ler do 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre,
qual é o maior mandamento da lei? Um perito na lei, um doutor da lei, alguém que conhecia. E aí eu quero voltar ao que eu falei no começo. Simplificar a palavra de Deus. Tá? A missionária falou aqui sobre a questão de amar a Deus, sobre possibilidade e tal, tudo isso. O que Jesus vem trazer para nós é, olha só, interpretação da lei. Deus é amor, Deus mostrou que era amor, todo o Velho Testamento, ainda que a palavra fosse olho por olho, dente por dente, mas isso foi por questão deles, não por Deus, mas porque o povo era teimoso. Mas Deus sempre foi amor. E aí, o que ele nos ensina? Que eles guardavam a lei, eles falavam de lei, eles obrigavam o povo a guardar a lei, mas eles mesmos não faziam. Então é muito fácil a gente conhecer a lei e mandar o povo obedecer. Mas o que Deus nos ensina é amar. Porque quando você ama Deus e quando você ama o próximo, tudo que você precisa fazer quanto cristão, tudo que você precisa ser, é muito mais simples, é muito mais fácil. Porque através do amor, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor tudo suporta, tudo crê, né? O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, entende? Então, quando você tem esse amor genuíno, verdadeiro por Deus, porque os nossos olhos espirituais já nos mostrou que a gente tem possibilidade de sim amar a Deus e amar ao próximo, porque você é espiritual, você é de Deus, você é nascido de Deus. Então, quando você ama, toda a tua vida cristã, ela se torna fácil, se torna simples. Amém? Vamos encerrar, que o nosso tempo de live está acabando. Que você possa fechar os teus olhos e dar graças a Deus por mais esse culto, por mais essa bênção que foi na tua vida. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite em que estivemos falando sobre amor. E nós poderíamos passar a noite toda aqui falando sobre esse tema, sobre esse assunto que é muito gostoso, Deus. Mas nós temos que encerrar, Pai. E o que eu quero te pedir nesse momento é que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos que estão nos seus lares ouvindo essa palavra, que sejam guardados por Ti, que sejam abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te damos graças, Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Estamos com saudade, viu? Abençoe.